Boa tarde. Mais uma vez aqui o pastor Raul Nogueira e nós estamos juntos para discutirmos mais um tema que eu acredito que seja bastante relevante para os nossos dias. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito de medo, tristeza, angústia, ok? E como é que nós realmente podemos tratar desse problema, não segundo o mundo, porque o mundo, na verdade, ele não traz a solução para nós, ok? Então, nós queremos que vocês estejam conosco agora, orando, intercedendo, porque é um assunto relevante e eu quero interação. Eu quero que vocês possam estar se interagindo comigo, falando comigo, contando as suas experiências nessa área e o que é que você realmente tem feito quando a tristeza, o medo, a angústia vem e começa a querer se apossar de você, não é? Então, nós vamos estar trabalhando um pouquinho a respeito disso. O tema que nós colocamos hoje é: você já colocou o seu pé no Jordão? Você já pôs os teus pés no Jordão? Você realmente, diante de uma situação adversa, você tem a coragem de colocar os seus pés no Jordão? E nós vamos ver exatamente o que significa isso, tá bem? Vocês são realmente bastante importantes para nós, cada um de vocês que está conosco, alguns já estão entrando, e eu acredito que se você realmente tem algum tipo de problema nessa área, principalmente aí por causa desse problema todo que está rodando o mundo, né? Esse vírus terrível, mas acima do vírus existe um Deus que está no controle de todas as coisas, ok? Então nós vamos estar... Olá, Rogério, tudo bem? E nós vamos estar verdadeiramente colocando o que a palavra de Deus mostra para nós, como é que nós podemos enfrentar as situações do dia a dia e a mentira do pai da mentira, que quer reduzir você a nada. Uma das coisas que muitas vezes nos ataca, principalmente na área, chama-se inveja. Inveja amargurada, é o que a palavra chama, inveja amargurada. Porque ao invés de eu olhar para o meu próprio potencial, ao invés de olhar para mim e ver o que eu posso fazer com o meu potencial, eu fico cobiçando alguma coisa de outras pessoas. Imagina se todo mundo cobiçasse, todos os cientistas, todos os professores, todos os médicos. Então, nós entenderíamos que todos deveriam ter as mesmas situações, os mesmos resultados, e não é isso que nós encontramos no mundo. Nós encontramos uma diversidade de pessoas com habilidades diferentes, potenciais diferentes, gostos diferentes, ou seja, nem todos vão ser médicos, nem todos vão ser advogados, nem todos vão ser sapateiros, nem todos vão ser carpinteiros, ou seja, o Senhor deu a você, deu a mim habilidades diferentes, ok? E se eu pretendo alcançar alguma coisa usando o meu potencial, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que realmente me preparar a isso. Olá, Samira. Se eu estou querendo alcançar alguma coisa em termos seculares, em termos profissionais, eu tenho que não olhar para os outros, eu tenho que olhar para mim. Qual é o meu potencial? Qual é a minha habilidade? Qual é o meu talento? Ou seja, eu tenho que me especializar naquilo que o Senhor Deus me deu e não naquilo que os outros têm. Porque enquanto eu estiver olhando para os outros, eu não vou estar crescendo coisa nenhuma, vou estar parado, vou estar estacionado, eu vou estar morrendo de medo. Por quê? Porque eu estou olhando coisas que não tem nada a ver comigo. Eu tenho hoje quase 75 anos, vou fazer esse ano, e eu nunca fiquei me preocupando se o meu irmão é médico, se o outro é isso. Não, ele tem a habilidade dele, tem aquilo que ele escolheu, e eu tenho aquilo que o Senhor me deu e aquilo que eu escolhi. Agora, dentro daquilo que eu escolhi, daquilo que eu resolvi fazer, então eu vou fazer o melhor, eu vou me preparar, porque se você
é alguém que tem uma habilidade para ser sapateiro, então seja o melhor sapateiro, porque você vai realmente chegar lá no topo, sendo o melhor naquilo que você realmente decidiu fazer. Agora, enquanto eu estiver olhando com inveja, com ciúmes, outras pessoas, tenha certeza que você vai estar parado. Por quê? Porque não é isso que Deus quer de você. É só você olhar a história e você começa a perceber as diferenças entre pessoas e pessoas. E como cada um deles foi chegando no seu limite de potencial na medida que eles foram realmente se preparando para isso. Tudo bem, Ângela? Ok? Samira? Então, nós vamos estar orando agora por vocês. Vocês já devem ter pego a sua Bíblia, já devem ter convidado seus amigos e devem estar, então, preparados para estarmos juntos. Amém? Ok, pessoal. Se você tiver algum pedido de oração, então que você possa fazer isso agora. Vai colocando, e se eventualmente você esqueceu, não pôs, não tem problema. No final, quando nós estivermos encerrando, nós vamos estar voltando a orar. Amém? Olá, Marlene Sanches, tudo bem? Ok, pessoal, então vamos orar. Oh Deus vivo, Deus poderoso, Deus que nos ama, Deus que nos supre, o Deus que realmente nos habilita para sermos aquilo que o Senhor realmente preparou para que fôssemos. Não para que fôssemos iguais aos outros, porque somos singulares. Nenhum dos nossos dedos são iguais. Todos nós somos diferentes. E nós temos habilidades específicas, potenciais específicos. E enquanto estivermos olhando e contemplando com inveja amargurada outros que estão crescendo, eu vou parar no tempo. Eu vou ficar realmente remoendo. Por que eu não cheguei lá? Por que eu não sou assim? Por que eu não sou tão inteligente? E essa é a grande mentira de Satanás. Então, nós hoje queremos repreender em nome do Senhor Jesus toda e qualquer ação do diabo sobre qualquer pessoa que eventualmente esteja enfrentando esse tipo de situação e não está realmente entendendo o que está acontecendo. O pai da mentira vai jogar coisas na sua mente para que você fique paralisado, para que você não faça nada, para que você entre em autocomiseração, autopiedade. E isso é que te destrói. Você mesmo vai ser o seu antagonista. Você mesmo vai ser aquele que vai se autodestruir, porque ele está simplesmente jogando na sua mente mentiras destruidoras, não verdade, e você está crendo no pai da mentira. Então, que não seja assim com você que é crente, com você que nasceu de novo de verdade. E se há alguém aqui que não é cristão, mas também tem sofrido algum momento desses, então que você possa se preparar para ter um encontro de verdade com o Deus da vida. Deus, eu quero agora orar especificamente pela Kelly, Senhor. A Kelly entrou em cirurgia hoje às 10 horas da manhã, a gente vem orando por ela, então ela está ainda sendo operada do seu quadril e nós sabemos que realmente nós, como seres humanos, tememos situações tão adversas, mas Senhor, obrigado pela coragem dela, pela maneira pela qual ela está enfrentando essa situação. Ela foi, antes de tudo isso, uma grande guerreira. Ela enfrentou situações que outros estariam abatidos, estariam caídos, mas ela rejeitou todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza e se posicionou, como ela mesma disse, eu estou nas mãos do Deus vivo, eu estou nas mãos daquele que me controla e eu entrego nas mãos dele a minha vida e a segurança. Então, ó Pai, que bênção uma pessoa poder enfrentar uma situação dessa forma. Então, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a Kelly no nome poderoso de Jesus. Também te lembramos o Celso, que também esteve com Covid, está bem melhor, graças a Deus. E agradecemos por todos os demais que têm passado por problemas. Senhor, a dona Márcia, Senhor, a mãe da Gleice, está dia a dia melhor. Está na UTI, entubada, mas cada vez que a Gleice passa um boletim médico,
nós podemos perceber como está havendo uma melhora gradativa. É grave? É grave. Mas a própria Gleice está descansando no Senhor e dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas um batalhão de pessoas estão orando, estão intercedendo por ela, pela mãe e por ela própria. E ela tem crescido, ela tem amadurecido com isso, Senhor. Ela tem glorificado o seu nome. Oh, Pai, como é bom ver a Gleice, Senhor, se dobrando diante do Senhor e levando muitas outras pessoas a fazer a mesma coisa. Pai, até no mundo ímpio, no mundo secular, as pessoas sabem que quando uma pessoa ela realmente está bem, tranquila, diante de uma situação adversa, todo o seu corpo responde com respeito a isso. Até o mundo ímpio sabe, porque normalmente, Senhor, quando nós entramos e nos abatemos diante de uma situação, nós lançamos no nosso corpo uma série de químicas mortais, uma série de química que pode até nos levar a ter câncer, a ter outras doenças, porque nós estamos alimentando aquele nível de angústia, aquele nível de medo, de estresse, que, claro, é muito alimentado pelo inimigo. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui, pelo César, Senhor, que está conosco, pessoas, o Alfredo, Senhor, o Daniel Shen, ó Pai, quantas pessoas, Senhor, o Roberto, a Eliane, que Tu possa estar trabalhando com ele, o Oscar, Senhor, Jesus, o Ricardo, Pai, graças a Ti, Senhor, louvado seja o nome por esse Teu servo e Tua serva, Senhor, que eles possam estar firmes no Evangelho. Pedimos pelo Hector, ó Pai, pela Márcia Cunha, Senhor, cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa estar realmente trazendo a palavra que possa de alguma forma falar ao coração deles. Eu te peço, Senhor Deus, pela Marlene, como já falamos, e para outros que passaram, a Ângela e Samira e outros, a Vera Lande, Vera, glória a Deus, Vera, Zélia, Senhor, Márcia Cruz, tantas pessoas, Senhor, que o Rogério, que já passaram, algumas delas eu nem consegui ver, Senhor. Então, que o Senhor mesmo possa estar agindo poderosamente nessas vidas. Entrego o comando, meu coração, a vida dos meus filhos, entrego o Rodrigo, o Marcos, a Luciana, Senhor. Obrigado, Pai, pelo grande presente que o Senhor deu para a Luciana hoje, com respeito ao alimento. Deus, nós não vamos citar o nome por questões realmente não sei se ela gostaria de ser revelado, mas a minha filha recebeu um grande presente em termos de alimento de uma pessoa maravilhosa. Então, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, meu Deus, que está acontecendo. Pedimos pela tua igreja Batista Regular Filadélfia, por todos os membros, por misericórdia, o Senhor tem preservado os teus membros, ó Deus. Até hoje não tivemos nenhuma perda, Deus, nenhuma perda, e todos os que eventualmente tiveram alguma coisa foram tão leves, ó Pai. Isso é misericórdia. Obrigado pela saúde dos meus filhos, obrigado porque o Senhor tem preservado cada um deles, preservado a saúde dos meus netos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e te engrandecemos. Pedimos pelos pastores da América Latina, muitos deles estão muito doentes com a Covid. Pedimos pelos missionários, ó Pai, que estão espalhados sobre a face da terra. Entregamos cada um deles nas tuas mãos, nos países de perseguição. Há alguns missionários que estão aqui no Brasil, Senhor, como a Violeta, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar ela e a família, e a filha que ficou lá, Senhor, que o Senhor possa estar realmente dando a ela sabedoria naquilo que vai fazer. Te agradeço pelos demais que estão aí em países de risco, Senhor. Te pedimos, ó Pai, por todos que estão aqui agora. Nós queremos que eles sejam abençoados por Ti. Deus, proteja ele, os seus familiares, os seus pais, seus tios, seus primos. Abençoe, Senhor, os seus filhos, seus netos, esposa, ou seja, cada um que está aqui representando uma família, que possa ser abençoado no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Tadashi Yamaguchi, que Deus abençoe. Ok, irmãos,
Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje é um bate-papo, como sempre, bem informal, sobre um assunto que eu acho que é bem relevante, bem interessante. Abra, por favor, Josué. Josué capítulo 3. Bem, para nós nos contextualizarmos, o nosso irmão Moisés, ele, por questões de ter, de alguma forma, permitido que a sua vaidade, a sua soberba chegasse a um limite que o Senhor não aguentou, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Como alguns de vocês já estudaram comigo, quando surgiu aquela etapa lá da água, né? Lembra? Começaram a murmurar contra Moisés, que queria água, vocês vieram nos matar nesse deserto, mas olha a coisa interessante, o Senhor pede para que ele pegue o seu bastão e fira a rocha, e de lá então sairia água. Bom, Moisés, por fé, porque onde já se viu, eu fizesse isso hoje, pegasse um bastão, batesse na rocha, achando que ia sair água, isso aí não teria sentido, mas Deus falou para ele, então ele teve fé na palavra do Senhor, feriu a rocha, saiu água. Teve uma segunda ocasião. Essa segunda ocasião, mesma coisa, murmuração, sempre murmurador, né? Tá sempre atraindo bicho, né? Sempre atraindo demônios. As pessoas que têm murmuração sabem que vão sofrer represálias, porque murmurou, o inimigo vem com tudo para alimentar aquilo que ele está murmurando, né? Vai aumentar ainda mais o sofrimento, mas tudo bem. Quando eles começaram a murmurar, o que aconteceu a partir daí? Moisés vira para o povo, olá Vanderlei, vira para o povo e diz assim, rebeldes. Bom, primeiro Moisés não podia ter falado assim, só Deus poderia ter falado isso. Ele poderia ter dito assim, assim diz o Senhor, rebeldes, se o Senhor mandasse, mas ele, por conta própria, diz rebeldes. E depois que ele chama o povo de rebeldes, se colocando no lugar de Deus, ele vira para o povo e diz, eu e Arão faremos sair água da rocha, ou seja, ele chama a glória da primeira vez que saiu água para ele. Que soberba! E pior, agora ele pega o bastão e fere a rocha, mas Deus disse nessa segunda vez que era só para falar a rocha. Por quê? Porque aquela rocha, conforme Coríntios, simbolizava Cristo. E a primeira que foi ferida simbolizava Jesus na sua primeira vinda. E a segunda é Jesus voltando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olá, Maria. Tudo bem? Senhor dos Senhores. Então era para falar a rocha. E ele foi lá e feriu a rocha. Mesmo assim, por misericórdia, o Senhor permitiu. Uma outra coisa que aconteceu, que quando ele estava falando com o Senhor lá no monte, recebendo lá as tábuas da lei, ele realmente solicitou, ele queria ver a face do Senhor, mas isso não foi permitido, porque a glória do Senhor o mataria. Então o Senhor faz passar a bondade dele. Ele foi colocado dentro de uma rocha, dentro de uma penha, e diz o Senhor, claro, uma forma bem poética, passou a sua bondade, e só essa passadinha fez com que o rosto de Moisés ficasse realmente glorificado. Quando ele desce para entrar no meio do povo, o povo ficou apavorado, porque aquela glória incomoda o pecado, incomoda o pecador. Então fizeram com que ele colocasse o quê? Colocasse um véu. E cada vez que ele estava andando e passeando, é óbvio que aquelas pessoas olhavam para Moisés e diziam, olha lá o homem que vai cheio de glória. Só que a palavra de Deus diz que essa glória foi acabando, foi se desvanecendo. Só que Moisés continuou com o véu sobre o rosto, para que as pessoas continuassem pensando que ele estava cheio de glória. Essa foi a soberba de Moisés, e Moisés então não entra na terra prometida. Ele vê e ele é morto.
O Senhor é que fez a sepultura e ninguém ficou sabendo. Quando a gente dá um passeio lá no Novo Testamento, a gente vê que o diabo lutou com o arcanjo Miguel porque ele queria revelar, olá Irazeni, tudo bem? Ele queria revelar onde é que estava o corpo de Moisés, né? Mas não foi permitido, porque com certeza seria idolatrado. Bem, quem é que entra então no lugar de Moisés? Entra um homem que foi sendo preparado por Deus. Cada um de nós, durante a nossa caminhada aqui nesse mundo, nós somos preparados. Alguns são preparados 40, 42 anos, outros menos, outros mais. Eu estou andando com o Senhor há 42 anos e todos os dias o Senhor me ensina coisas novas e realmente é um poço enorme. Quanto mais a gente mergulha nessa palavra, mais a gente percebe que não sabe nada. E vamos aplicando o que podemos. Vamos aplicando, não é? Muito bem. Então, entenda o seguinte. Josué foi preparado em termos militares, mas ele vai assumir uma posição de levar toda aquela nação para entrar e tomar posse da terra prometida. Ele era um daqueles que havia entrado e eram 12 espias, só 2, Caleb e ele, que voltaram e dizer, não, vamos entrar porque o Senhor disse que vai nos dar. Não importa se esses que estão aí são gigantes, não são gigantes, vamos entrar e tomar posse. Bem, é óbvio que essa coragem de Josué foi premiada. Essa fidelidade à palavra de Deus foi premiada. E ele continua sendo treinado, discipulado por Moisés. Ele participa de todas as etapas até o instante que Deus fala para Josué que ele iria substituir Moisés. Bem, aqui que nós vamos ler o capítulo 3 é o momento em que ele vai atravessar o Jordão. E isso seria o sinal que o povo teria que Deus estava com ele como esteve com Moisés. E nós vamos ver isso daqui a pouco, um pouco mais. Vamos ler então, capítulo 3 de Josué. Se nós não conseguimos terminar esse assunto hoje, a gente termina na semana que vem, ok? Muito bem. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Muito bem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: olha só, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Eles tinham que estar numa distância de 1 quilômetro entre a arca e eles, ok? Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, que é mais ou menos 1.000 quilômetros, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho, pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Irmãos, a grande deixa da palavra do Senhor, olá Priscila, tchau, a grande deixa da palavra, quando você está enfrentando situações adversas, é santificação. E a santificação começa por arrependimento profundo. É você arrancar do seu coração raiz de amargura, ira guardada, todas as coisas que estão te prendendo e que não agradam ao Senhor. Então, a primeira coisa foi se santificar. Olha só, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, Deus tem feito maravilhas na minha vida, na vida da Graça. A Graça tem sido bênção nas mãos do Senhor, na vida de muitas pessoas. E muitos que estão me assistindo sabem do que eu estou falando.
ela tem sido instrumento de Deus, só que na medida em que ela busca o Senhor, na medida em que ela se santifica, na medida que ela está na presença de Deus, por exemplo, agora, ela estava de joelhos agora há pouco, lá no quarto, orando, intercedendo pela Kelly. Na medida que ela faz isso, o Senhor se derrama de bênção sobre ela. E assim cada um de nós que, diante de situações adversas, caminhamos seguros nas mãos daquele que está te dando o ar que você respira. Querido, você não é autossuficiente. A tua inteligência, teu potencial, tudo que você pode executar e fazer a nível de corpo, alma e espírito, vem de Deus, e é Ele que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Você não é autossuficiente como Satanás pensou que fosse. Versículo 6 diz assim, 5 de novo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje, olha só o que ele vai falar. Hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. O que Deus está prometendo e falando com Josué? Josué, à medida que eu estiver com você e você comigo, na medida que você está entregando os seus medos, ou você acha que Josué não teve medo? Ou você acha que Josué não teve momentos de angústia, de dificuldades diante dessa situação? Você imagina, você de repente receber a incumbência de comandar uma multidão de gente. Você acha que Josué não sentiu calafrio? Você acha que Josué não se sentiu impotente? Quem tinha feito isso todo esse tempo era Moisés. E Josué viu como que ele era tratado muitas vezes pelo povo. Quantas vezes, olá Douglas, Marlene, quantas vezes Moisés foi rejeitado, murmuravam contra ele, queriam até matá-lo. E Josué viu tudo isso, e ele agora vai ter que enfrentar essa situação de medo, ele vai ter que enfrentar essa situação difícil. Josué deve ter ficado receoso, com medo, apesar de ser um homem de combate, apesar de ser um homem que estava no exército, sabia o que fazia. Olá, Marcela. Ô, minha filha, tudo bem, Luciana? Josué era alguém que era experimentado em guerra, mas ele era homem e fraco, e precisava realmente que o Senhor dissesse para ele: eu estou com você. Eu estou com você, da mesma forma que eu estive com Moisés, eu estou com você. E na medida que as coisas foram acontecendo, as bênçãos foram acontecendo, o povo começou a olhar para Josué da mesma maneira que olhou para Moisés. Então, o Senhor fala no versículo 7, então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa foi a promessa de Deus, e promessa de Deus se cumpre. Promessa de Deus não é temporária. Promessa de Deus é verdadeira e acontece, a não ser que você comece a andar em pecado. Aí Deus vai te disciplinar. Mas se ele fez alguma promessa, mesmo assim, ele, dependendo do seu arrependimento, ele vai continuar o plano e vai concretizar esse plano na sua vida. Josué não teve esse problema de uma certa forma. Nós vamos conversar, talvez, numa outra semana a respeito disso. Tu, pois, versículo 8, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda da água do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto, olha só, ele vai colocar algo que o povo teria que prestar atenção e entender. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto o que? É o que ele vai falar agora.
e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, os heveus, e os fariseus, girzeus e amorreus, jebuseus, todos eles são descendentes de Cã, ok? Todos são descendentes de Cã. Alguns são descendentes de Cush, outros são descendentes de Canaã, ok? Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, olha só o versículo 13 que tremendo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Olha o que acontece. Pararam-se as águas. Esse era o sinal de que realmente Deus estava com Josué. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Zereta, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó. Passou o povo de fronte de Jericó. Jericó era a cidade que depois Josué ia entrar, e vocês conhecem a história. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Então vamos entender, os sacerdotes com a arca entram e param no meio do Jordão. Agora você imagina aquele povo que estava ali. Eles tinham que ter fé, meu querido, minha querida. A mesma fé que aqueles que atravessaram o mar de Junco, né, o mar vermelho. Porque você imagina aquele multidão de água de um lado do outro, e eles atravessando. Possivelmente devem ter atravessado correndo, não é? Mas os sacerdotes tiveram que ficar parados no meio até que esse pessoal passasse, ok? Então, aqui fala bem claro, no versículo 17: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Então esse foi o sinal que o Senhor fez já na liderança de Josué, e que realmente deve ter falado muito forte ao coração daquele povo. Agora veja bem, os sacerdotes foram os que entraram primeiro e vão ser os últimos a sair, ok? Vocês acham que eles não tiveram medo? Você acha que em tempo nenhum eles ficaram receosos? São homens que nem nós. Só que quando você tem o Deus que eu tenho e o Deus que você tem, meu irmão, o medo é lançado fora. Porque o medo, segundo a palavra de Deus lá em 1 João, fala que o medo produz tormento, mas o Deus que é amor lança fora o medo. E aqui nós temos isso. Muito bem. Tendo, pois, todo o povo, capítulo 4, passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então 12 escolhidos, possivelmente um de cada tribo, pegou pedras enormes e levaram. E para que era isso? Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro na pedra. Imagina o peso dela, não é? Olá, Márcia. Segundo o número da tribo dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós.
E quanto vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. Já estava dando ordens e sendo obedecido. Lá, Miriam, Sandro. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali então estão até o dia de hoje. Dia de hoje, até quando eles escreveram isso, não é? Porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, os sacerdotes à vista de todo o povo. Ou seja, os sacerdotes, como eu falei, eles entraram primeiro e foram os últimos a sair. Passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Muito bem. A gente percebe que todo esse trajetório, tudo isso que aconteceu, é óbvio que esses homens e mulheres tiveram medo. É óbvio. Porque não é normal isso. Mas, irmãos, quando você realmente deposita a tua fé nesse Deus que sustenta a tua vida, a minha vida, que sustenta o mundo, não há medo que aguente. Não há medo que aguente. Isso é sério. É o que eu tenho experimentado, que a minha esposa tem experimentado e alguns da nossa família têm experimentado. Bem, uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida. Ou seja, esse sinal marcou o início desse processo e valeu a vida inteira, a vida toda, ok? Então, como haviam respeitado a Moisés, começaram a respeitar Josué. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordens aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então, ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ou seja, até aí, você imagina, eles estão parados no meio do Jordão, aquele montão de água de um lado e de outro. Precisa de muita fé, não é? Muita fé. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram a seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gigal, da banda oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué uma coluna em Gigal. Disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Algo sobrenatural. Deus quebra as leis da física. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez, aonde? Fez ao Mar Vermelho, Mar de Junco. Na verdade, o nome deveria ser Mar de Junco, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra, testemunho, conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Querido, eu fico muito triste, porque muitas pessoas
de perto e de longe, pessoas que eu conheço, pessoas muitas vezes dentro da minha família, que nunca entenderam esse versículo 24. Para que todos os povos, todos da minha família, todos da sua família, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Querido, querida, Chiquinha, olá, querida, puxa vida. Você é alguém que já sabe que o teu Deus, o teu Senhor é forte na prática, porque muitas vezes eu posso dizer, meu Deus é poderoso, tal, mas diante de uma situação adversa, eu simplesmente bambeio. Eu simplesmente vou buscar socorro no mundo, não é? Que foi o que Israel fez muitas vezes. E isso é terrível, não é? Você é um dos que conhece, porque aqui está sendo feita uma afirmação, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Bem, nós contamos um pouquinho a respeito da história de Josué, já na prática, ele caminhando, fazendo e já liderando. Mas, como isso começou? Antes dele pegar o bastão e entrar para a peleja, o que o nosso Deus fez? O que o nosso Deus fez? Abra comigo capítulo 1. Capítulo 1 de Josué é o capítulo da coragem. Se você está com medo, você que está me ouvindo, se você está com medo, se você está triste, ou se você está brigando no seu coração, raiz de amargura profunda, qualquer coisa que esteja te abatendo, se você está dando ouvidos ao pai da mentira, o diabo, colocando que você não é nada, que você não tem potencial nenhum, fazendo que você olhe os outros, como eu falei no começo, com inveja, porque os outros estão lá em cima fazendo isso, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Porque Deus deu potencial para cada um de nós, inteligência para cada um de nós, habilidades e talentos específicos. É específico. Eu não tenho que olhar para o meu irmão Gabriel, que é médico, e falar por que ele é médico, um grande cirurgião, uma pessoa que é muito procurada e eu não sou nada. Ele tem a sua habilidade, ele tem a sua profissão, e Deus tem feito ele se realizar na profissão, se tornando o melhor médico possível, se preparando, estudando continuamente. Ele não chegou aonde está assim, olhando para outros médicos, não. Ele investiu na vida dele. E assim, cada um de nós. A minha formação é outra. A minha formação é outra. Fui preparado na área de finanças, administração de empresa. E por muito tempo eu caminhei até a hora que o Senhor me tirou e falou, agora meu filho, agora você vai ficar comigo tempo integral. E ele começou a me preparar para isso. Ok? Josué teve que ser preparado. E o Senhor foi preparando Josué por anos. E agora, ele, o Deus Todo-Poderoso, vai chamar Josué e vai falar algumas coisas para ele. Então, a gente pode ver que nós temos que desenvolver a nossa fé. Ok? Temos que ser fortalecidos e preparados. Preparado, inclusive, no coração. Ok? E nós vamos ver isso. Ele prepara, ok? Deus, escuta o que eu vou falar isso para você agora. E qualquer pessoa que esteja ouvindo, até da minha família. Deus nunca nos dá uma tarefa sem nos dar os recursos. Deus, vou repetir, Deus nunca nos dá uma tarefa sem nos dar os recursos. A graça do Senhor é o nosso suporte, desde que eu confio no Senhor, como aqueles sacerdotes. Você acha que um sacerdote ou mesmo um povo ia entrar no meio do Jordão, atravessar ou ficar parado no meio, se
o Senhor não tivesse dado a ele condições psicológicas, espirituais, físicas para fazer esse trabalho? Edenilson, Heller, tudo bem? Então, aqui é claro, o Senhor realmente, Ele prova a nossa fé, ok? Ele vai fazer algumas recomendações que nós vamos estar lendo aqui, algumas falas que ele fala para Josué, que era um homem experimentado em guerra, que já havia enfrentado tranquilamente morte. Ser forte é uma das frases. Ser corajoso. Não se desvie, nem para a esquerda nem para a direita. Não pare de falar do que? Dessa palavra. Medita nela. Tudo isso nós vamos ver agora. Abra aí então Josué capítulo 1, versículo 1. Então vamos estar vendo o exercício da fé, a conscientização dada por Deus a nós. Deus quer abrir a tua visão para saber o que Ele quer da sua vida. Mas muitos estarão ainda com seus corações fechados e envolvidos com esse mundo que vai passar e ele não vai levar nada. Ele não vai levar nada. O cara perde a vida inteira, 10, 40 anos, tentando ser alguém, buscar alguma coisa física, e de repente, pum, morre. Foi embora. Não vai levar nada. Mas, olha só, aquele que busca em primeiro lugar seu reino e sua justiça, ele é suprido no comer, beber, vestir. E o Senhor é um Deus de graça, um Deus que se derrama em abundância de bênçãos. Então vamos lá, vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Você imaginou a hora que Josué é chamado por Deus e vai receber essa informação? Deve ter tremido, deve ter dado um friozinho na espinha. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E olha a afirmação que o Senhor faz para Josué, e se aproprie dessa verdade na sua vida. Para você agora, você mesmo, você que está apavorado, com medo, você que está brigando no coração as coisas que o diabo tem imposto. Eu estou falando de crente, não estou falando de incrédulo não. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Que promessa! Todo lugar que Josué colocasse, olá José, ô Cido, tudo bem, meu querido? Todo lugar que ele pisasse, todo lugar que ele pisasse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, agora vai dizer, em termos geográficos, qual é a dimensão do que ele vai se apropriar. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Olha o versículo 5, que tremendo, meu Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Que é uma promessa mais tranquila que essa? Irmãos, eu ando com o Senhor há 42 anos. Irmãos, nunca Deus me falhou. Meus filhos sabem disso, meus netos sabem disso. Nunca Deus falhou comigo ou com a graça, nunca. Situações das mais adversas que você possa imaginar, o Senhor entrou com providência. Situações onde eu teria medo, eu teria angústia, tristeza, o Senhor nunca me abandonou. Olá, César. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei,
nem te desampararei. Ah, mas isso é para pessoas que realmente depositam a sua vida nas mãos do Deus vivo. Não é aquele de boca que fala eu sou crente. Não é aquele que vai e põe a sua bibliazinha debaixo do braço e vai. Não. Ó, a Luciana está acabando de escrever, é verdade, sou testemunha disso. Se quiser escrever alguma coisa, Luciana, pode escrever que eu leio para o pessoal. Então, é real, é verdade, irmãos. O Senhor supre, sustenta, não te desampara. E olha agora o versículo 6 para você, meu irmão, minha irmã. Quem estiver ouvindo. Ser forte e corajoso. Ora, se Josué não precisasse dessa palavra, porque ele não era um super-homem, ele era um homem normal, que está recebendo uma tarefa monstruosa. E de repente ele recebe essa palavra de encorajamento. Ser forte e corajoso. Você acha que se Deus realmente soubesse que Josué não estava meio bambeando, começando a ficar meio temeroso, será que Deus precisava falar isso para ele? Se ele estivesse bem forte, não, eu sou o cara, né? O Senhor não falaria isso para ele. Ele está falando porque Josué precisava desta palavra. E eu estou falando isso para você agora, você que está me ouvindo. Você mesmo. Você que está me ouvindo. Ser forte e corajoso. Não importa o tipo de problema que você tenha. Não importa. Ser forte e corajoso. Porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora, para que isso ocorresse, ele volta a repetir. Tão somente, ou seja, para que você possa entrar e tomar posse, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, seja fiel. Olá, Márcio. Seja fiel. De verdade. Seja fiel. Mergulhe nessa palavra. Agora, olha só que coisa interessante. Ele está dando um recado para Josué que muitos de nós não usamos. Eu vou ler antes de ler o que a Luciana escreveu. Ser forte, versículo 7, ser muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Qual é o resultado? Para que seja bem sucedido, por onde quer que andar. Você quer ser bem sucedido, meu querido? Minha querida, você quer ser bem sucedido? Não é no teu braço, na tua força, não. Ah, mas está cheio de incrédulo que chegou lá no topo. Vai ver a vida dele. Vai ver a vida dessa gente. Vai bater um papo. Vai fazer uma entrevista. A alegria falsa. E ele continua. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então, esse então é maravilhoso. Então, ou seja, se você realmente estiver meditando nessa palavra, aplicando na sua vida, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, o que eu tenho que fazer para ser bem sucedido? O que a palavra fala, o que ela me ensina para eu ser bem sucedido? Bem, antes de continuar, aqui diz aqui, a Luciana. Hoje o Senhor abriu o Jordão para a minha vida. Como sempre ele me surpreende. Eu estou sem trabalho e tem me sustentado. E uma grande serva de Deus, que eu não vou dar o nome, eu sei quem é, me abençoou hoje com uma cesta maravilhosa para a glória de Deus. Ele é fiel o tempo todo. Ora, minha filha tem buscado o Senhor.
Aélia, que Deus me ajude a ser fiel ao Senhor e buscar isso no Senhor. Queridos, abra comigo o Salmo. Isso que foi falado para Josué já tem um recado para nós lá no Salmo, bem no comecinho. O Salmo 1 é interessantíssimo. Eu vou ler para você. Bem-aventurado, tremendamente feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Queridos, está cheio de gente que quando está meio temeroso, quando está meio abatido, vai buscar os xexenuís da vida. Onde ele fica falando palavras de vitória: eu sou vitorioso, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou feliz. Bom, a partir do instante que a pessoa precisa falar isso é porque ele não é, não é? Não. Eu não sou feliz porque eu tenho que repetir alguma frase. Se eu sou, é porque eu sei quem eu sou e nas mãos de quem eu estou. E sei que vou passar por momentos difíceis, por dificuldades. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante essa palavra, a palavra detém. Essa tem um sentido de usar o calçado do outro para fazer o que esse outro ímpio faz. É como se você calçasse a bota de uma pessoa que faz coisa errada para dar os mesmos passos que ele. Essa é a palavra detém. Não se detém, ou seja, não calce a bota do ímpio, daquele que está te aconselhando a fazer coisa errada. Frases que vêm na sua mente para te derrubar. Mas aquele que conhece a palavra de Deus não é derrubado assim. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha agora o resultado disso. Ele é como árvore plantada, não é uma árvore que nasceu por acaso. Ele é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha agora, foi falado isso lá para Josué. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido, meu querido, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Está aqui, ó. Esse é o meu segredo, e esse é o segredo de muitos servos de Deus. Muitos. Qualquer pessoa que fizer isso de verdade, crendo que o nosso Deus é o que sustenta a vida, é o que nos supre e tudo mais, será bem sucedido. Por quê? Porque Deus vai abrir-lhe a mente, a sua visão, e vai fazer com que ele realmente aplique todo o seu potencial. Deus te deu um potencial. Esse potencial está bloqueado. Por quê? Porque você está petrificado pelo pecado, petrificado pelo medo, petrificado pela tristeza, pela angústia, pela inveja amargurada. O pecado paralisa você. É isso que você quer para a tua vida? É esse tipo de vida? Os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Ele conhece o teu caminho, viu, querido, querida? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, ele deixa bem claro, voltando aqui para Josué capítulo 1, não é? Vou ler novamente, eu vou ler o 8 e o 9, tá? Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito, tudo. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, chega de medo. Irmãos, eu estou no mesmo mundo que vocês, eu e minha esposa. As pessoas estão apavoradas com o Covid. Eu estou tomando
as coisas normais que eu preciso tomar para prevenção, ok? Então, tem coisas que máscara, gel, ivermectina, D3 bem lá em cima. Eu sei que isso não é um indicativo que eu não vou ter esse problema, não vou ter a Covid, mas eu vou fazer a minha parte. E sei que Deus está no controle. E se Ele não quer que eu fique doente, eu não ficarei doente. Não vou ficar refém, preso na minha casa, sendo que pessoas estão aí precisando de ajuda. Então eu e Graça continuamos agindo no nome do Senhor Jesus, seja online ou seja presencial. Ok? Agora, eu não posso realmente tentar o Senhor Deus. Vou sair de qualquer jeito, sem máscara, nada de gel, nada de... Não. Eu vou fazer o melhor possível. Mas quantas pessoas se preveniram, quantas pessoas fizeram muitas coisas e assim mesmo ficaram doentes. Ok? Então, eu quero colocar para vocês essa parte. Nós estamos encerrando e nós queremos que você realmente entenda. Nós vamos voltar a continuar falando um pouco a respeito desse assunto e vamos falar mais sobre tristeza também, angústia, não é? Consolo. A maioria de vocês sabe que nós perdemos a nossa bisnetinha e Deus tem dado consolo a mim, consolo a Graça, consolo a Luciana e estamos pedindo para a pessoa que esteve mais próxima dela, que é a Bianca, para que Deus também a console e também o seu marido, ok? Então esteja orando por nós. Nós estamos encerrando, pedindo realmente que você seja que nem Josué, ser forte e corajoso, porque o Senhor está com você. O Senhor está com cada um de nós que realmente fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. E se você não é crente ainda, você pode ser e pode experimentar a paz que somente o Senhor pode dar. Romanos 5,1 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Estávamos em guerra por meio de nosso Senhor Jesus. A Vera Lândia está descrevendo: Deus está no controle sempre na minha vida. É isso. A Vera Lândia é uma que enfrentou e tem enfrentado muitas dificuldades, muitos problemas, não vou entrar em detalhe, mas ela é alguém que, diante de situação adversa, ela preferiu entregar nas mãos do Senhor e descansar. E por isso ela continua sendo bênção, por isso ela continua fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Ok. Se você quiser compartilhar alguma coisa, escrever alguma coisa, faça isso agora. E caso contrário, nós vamos orar. E você pode colocar o seu pedido de oração. Semana que vem nós vamos estar continuando a falar um pouco mais e vocês vão ver realmente na prática no que é entregar nas mãos do Senhor. Deus deu vitória a Verolândia mesmo. Aleluia. Um dia você pode escrever pra gente sobre essa vitória, Vera, tá bem? Ok, pessoal, vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedindo que... Olá, Roberto. Um abraço, Eliane. Vamos pedir a Deus que Ele esteja com cada um de vocês, encorajando, sustentando, retirando todo o medo. A palavra de Deus, nós vamos ver isso na próxima semana. Quem está com medo sem sentido, porque Deus nos deu medo normal, mas o medo de algo que não existe, que é abstrato, isso precisa ser tratado. Uma tristeza de algo que já aconteceu e não vai voltar mais, que você não pode mudar, não pode deixar você paralisado. Deus te deu potencial para você prosseguir. Caminha, põe o seu pé no Jordão e você vai ver a vitória. Tudo bem? Amém, José? Hein, Cid? Manda um abraço à esposa. Vamos orar agradecendo a Deus. Se você tiver que colocar qualquer coisa aí compartilhando, faça isso agora.
Oh Deus vivo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nos ama, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra tão poderosa. E aqueles que se apropriarem dela, Senhor, serão libertos das algemas que o diabo tem prendido a mente de muitos. Então, Pai, quebra as correntes, Senhor. Quebra as correntes, as amarras. Oh, Senhor, liberta o cativo na mente. Livra ele de inveja. Livra ele, Senhor, de tristezas do passado que não tem mais sentido. Livra ele, Senhor, de todo medo. Que ele possa, Senhor, aplicar a fé no Senhor. E possa depender de Ti. De tal maneira que o Senhor vai abrir a mente dele, abrir a visão, para ele executar nesse mundo tenebroso os planos que o Senhor tem para a vida dele, usando todo o seu potencial, toda a sua inteligência, toda a sua habilidade. Mas enquanto a pessoa estiver presa às mentiras de Satanás, ele estará neutralizado. Mas ninguém pode quebrar essa corrente. Nem pastor, nem guru, nem psicólogo, nem psicóloga, nem psiquiatra, nada. Ou nós cremos no Senhor, cremos em Ti, ó Deus, e nos livramos dessas mentiras, ou tudo que fizermos será paliativo. Não há remédio, não há nada, nem conselheiro, nada que possa mudar isso, Senhor. Eu sei, se realmente a pessoa não decidir confiar no Senhor. Entrego a Ti, Deus, verdadeiramente essa palavra, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Obrigado, Pai, por essas vidas que estão aqui. Cada um deles, que o Senhor possa estar aplicando essa palavra na vida de todos. E se houver alguém entre nós que não Te conhece, que possa fazer uma oração de entrega agora, tendo realmente um encontro com Jesus. E aqueles que um dia já nasceram de novo, não vão ofender o Senhor pedindo novamente para Ele entrar na vida, mas que Ele possa realmente abrir mão das mentiras de Satanás e crescer. Nós Te louvamos, ó Deus, por todos que estão aqui, os familiares, Te agradecemos, ó Pai, pelas vidas que estão aqui, que estão sendo tratadas pela Tua palavra. Oh Jesus, que Tu possa estar tocando o coração de alguém aqui que ainda não teve um encontro com Cristo, mas que pode ter agora. Nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja confrontando qualquer vida aqui que não tenha certeza ainda da sua salvação. Nós Te pedimos isso, pedindo por todos os nossos missionários, mais uma vez falando da Kelly, Senhor, que a operação, não sei se já terminou, foi desde as 10 horas da manhã, não sei o resultado ainda, mas o Senhor está no controle. Pedimos também novamente pela mãe, Senhor, da Gleice, Dona Márcia, que também ela possa sair da UTI o mais rápido possível. Entregamos todos os demais, o Celso, o Senhor ainda, e outros que estão em recuperação, nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, e amém, e amém, Senhor Jesus. Muito bem. Minha filha escreveu, ore pelo meu ministério, ore pelo meu... Senhor Deus e Pai, nós pedimos ao Pai pela vida da Luciana, pelo ministério dela, Senhor, e também pela sua vida secular. Que ela possa, Deus, estar... ela teve que parar com as massagens por causa do braço. Então, que o Senhor levante outro trabalho para ela, de tal maneira, Pai, que ela possa realmente ter condições para sustentar e pagar as suas dívidas. Ela precisa de um trabalho, abra a porta para ela, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, dê a visão para que ela saiba o que ela tem que fazer em termos de ministério, porque eu a entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus.
Amém. Pedimos, Maria, querido. Deus te abençoe também, Maria. Tu és uma bênção. Ângela. Erazeni. Erazeni. Que bênção, Erazeni. Você está com a gente, hein? Como é que você está? Amanda, você ficou de dar retorno para nós com respeito àquele problema. Não vou mencionar, só se você quiser. Eu não sei o resultado. Então, por favor, a gente tem orado, mas você não fala nada. Então, dá um retorno para a gente, tá? Ou liga para nós. Você deve ter meu telefone já. 99911-5272, tá? Manda para nós, tá bem? E você é muito querida, Irazene. Eu e Graça sempre temos orado por você, tá bem? A Marlene, que também você continue sendo bênção, Marlene, tá? Vamos encerrar agora, agradecendo a Deus, mas antes eu quero fazer uma oração de entrega para alguém que está aqui, que talvez não conheça Jesus, tá? Liga mesmo, Arizina, fica só na promessa, hein? Então, vamos orar agradecendo a Deus e pedindo aí para alguém que não conheça possa receber a Cristo. Senhor Deus, que o Senhor esteja preparando agora o coração de alguém para te receber como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus oramos, amém. Então, se você gostaria de ter um encontro com Jesus, se você entendeu que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, é o Criador de tudo e sustentador de tudo, ele entra na história que ele havia criado e foi para a cruz, recebeu nele todos os teus pecados e recebeu a punição que deveria cair sobre você, sobre mim, morreu a tua morte e ressuscitou, está vivo. Então, que o Senhor possa estar tocando essa vida de forma especial. Então, ore assim, ore dessa forma. Senhor nosso Deus, eu sei que eu sou pecador, miserável. Se eu morrer no estado que estou, estarei no inferno. Mas eu não quero isso, Senhor. Então, eu sei que Jesus, ele morreu na cruz no meu lugar, pagou o preço completo de todos os meus pecados, desde o primeiro que fiz até o último que eu vou fazer na minha vida. Ele morreu a minha morte, ressuscitou, está vivo. Então, hoje eu tomo a decisão. E te convido, Jesus, para ser o dono da minha vida, ser o meu Senhor e Salvador pessoal. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Senhor, põe a tua mão de poder sobre meu coração. Me leve a profundo arrependimento, Senhor. Com todas as angústias, tristeza, tudo que esteja me amarrando, Senhor. Arranca para fora, Senhor. Eu tomo a decisão de te servir. E eu creio que a partir de agora, porque eu te convidei para ser o dono da minha vida, o meu Senhor e Salvador, todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E que o Senhor abençoe todo esse grupo que estava aqui comigo. Em nome do Deus vivo. Amém? Amém. Queridos, mais uma vez encerramos aí. No sábado, às 18h30, nós vamos estar dando continuidade à exposição, versículo a versículo, de 1 João. Simone, tudo bem? Então, sábado, 18h30, 1 João capítulo 3. Vai lendo, não é? Nós vamos ser confrontados ali e é uma bênção, tá bem? Também visite, olá Eliane, visite o nosso canalzinho lá, é só você entrar no YouTube, Raul Nogueira Canal, se inscreva, dê o seu ok, toque o sininho, compartilhe, porque quanto mais pessoas, olá Simão, quanto mais pessoas receberem isso, mais o Google vai entender que é um canal relevante e isso vai de alguma forma aumentar o número de pessoas e aí a palavra do Senhor vai ser mais divulgada. Amém? Deus abençoe, uma boa noite e até sábado.